A sua luta deve ser na oração. Você foi um pai bom o suficiente. Não quero ser apenas bom o suficiente. Vai, vai! A fábrica mais antiga da cidade vai fechar as portas. John, os pais da maioria dos meus jogadores trabalham na fábrica. Isso não vai ser legal. Perdi 3 treinadores e 2 professores. Acho que tem uma solução pro cross country. Não, eu nem gosto de correr. Não morre, não morre. Cross country nem é um esporte de verdade. Por que as pessoas fazem isso? Tô impressionada que terminou. Você é a minha melhor opção. Vocês vieram pro teste? Não, senhor, só estamos conversando. Você veio pro cross country? Sim, senhor. Só uma menina apareceu e ela tem asma. Quer dizer, a Hannah Scott. Você gosta de correr? É a única coisa que eu sei fazer. Por que competir só com uma corredora? Uma corredora importa. Thomas, tem tempo para uma visita? Treinador de basquete, trocou de esporte e continua sem time? É triste até pra mim. Olha, eu entendo. Tem que treinar cross country, mas não é o fim do mundo, John. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Eu já vi você dar vários discursos inspiradores para os seus jogadores. Sobre agir sob pressão e chegar mais longe. Hannah, você tá mais rápida. A sua vida vale muito mais que isso. Pra quem? Quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Cadê a sua equipe? Ela tá bem ali. O que você permite que te defina? Aquela é... É a Hannah. Corre, Hannah! Olá, querido. Olá, querida. Que bom que nós podemos ter esse momento de culto novamente. Infelizmente, ainda não podendo estar presentes no templo, na igreja, junto com outros irmãos, por uma preocupação, por um zelo que nós estamos tendo com a saúde. Mas a palavra de Deus e o ser cristão estão acima de tudo isso, e nós, como igreja, queremos estar unidos e juntos, caminhando a partir daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Eu quero saudar a todos vocês nesse momento especial de culto, e nós estamos reunidos em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Como vocês viram no início do vídeo, o trailer de um filme chamado Mais Que Vencedores, e foi proposital que ele passasse para que vocês sejam estimulados a assistirem esse filme quem ainda não assistiu. Ele foi, ano passado, um filme que esteve nos cinemas nacionais, e ele tem um conteúdo riquíssimo para a vida de fé, para o nosso ser como cristãos, um bom testemunho a ser passado para nós, para a nossa família, e queremos estimular que vocês o assistam. Também nós queremos agora fazer uma série de pregações, 3 pregações, e começando hoje e nos próximos domingos, em que nós vamos tomar como base aquilo que o filme traz para nós. O filme tem como tema Mais Que Vencedores, mas nós queremos nessa série trabalhar o que me define. Esse vai ser o tema da série, e nós convidamos para que vocês participem junto conosco desta série. São 3 subtemas que nós queremos trabalhar. O primeiro é Vencendo as Minhas Distorções, o segundo é Vencendo o Passado, e o terceiro vai ser Vencendo na Vida. E o filme, se vocês olharem a sinopse, ele fala da vida de um técnico de basquete, John Harrison, e a sua vida muda da noite para o dia quando eles recebem a notícia de que a maior fábrica que havia na cidade onde eles moram fechou, e muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram que mudarem de cidade em função disso, e ele, como técnico de basquete da escola,
perde boa parte dos seus jogadores, fica inviável manter o time, e aí a sua vida passa por uma mudança, uma revolução, e ele percebe que parte daquilo que são os seus valores se perderam em toda essa situação. Além disso, ele é colocado pela diretora da escola para ser o técnico de uma modalidade que ele não gosta e que ele não sabia muito bem como lidar. E tudo isso mexe com ele de uma forma muito ampla. Isso bagunça todo o seu ser. E por isso, queridos, nós queremos trazer essa pergunta para você, uma pergunta que eu faço para mim. Em que nós colocamos o nosso valor? Como nós nos definimos como pessoa? Quem eu sou? Quem tu és? Você tem essa resposta pronta, na ponta da língua, quando alguém lhe faz? No filme, vocês vão perceberem isso, que o técnico, o John Harrison, quando ele um dia vai fazer uma visita com o seu pastor num hospital, e ele entra sem querer num quarto, e lá está um homem chamado Thomas Hill, e ele estava lá porque tinha diabetes, estado bastante avançado, precisando de cuidar dos médicos, e os dois desenvolvem uma amizade, e num segundo encontro que o John Harrison tem com Thomas Hill, ele vai falando da sua angústia e das suas perdas, e aí o Hill pergunta para ele, quem você é? Quando essa pergunta é feita, qual a primeira coisa que você pensa? E o John responde, eu sou um treinador de basquete. E aí o Hill pergunta, e se, tirando isso, eu sou professor de história, mas se isso também lhe for tirado, sou um pai, sou um marido, mas e se isso também for tirado? Claro que a gente não quer que você perca a sua família, mas se de repente você perder a sua família, o que resta? E aí ele diz, ao final de todas essas perguntas, eu sou um cristão. E o que isso significa para você? Isso é muito importante. Daí o Hill faz ele refletir. Mas se é tão importante, por que isso ficou no final da lista? Por que ficou como última coisa que você colocou na sua vida? E queridos, nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Qual lugar Jesus ocupa na nossa vida? Que importância Ele tem? Onde nós colocamos Deus na lista das coisas importantes para a vida? Ela é a primeira ou a última? E aí, amados, eu quero convidá-los a juntos lermos uma palavra de João, capítulo 21, os versículos 15 a 22. E essa palavra diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair?
Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Queridos, essa palavra, ela acontece justamente num tempo depois da ressurreição de Cristo, né? Todos nós estamos aí comemorando ainda a Páscoa, que há pouco tempo aconteceu e que nós lembramos de uma forma muito intensa, e a sua importância para a nossa vida como cristãos. A essência de tudo aquilo que Deus passa, né, pela sua morte e ressurreição na cruz. E aqui nesse texto aconteceu logo após a ressurreição. E ele é muito intrigante, ele desafia muito a que possamos refletir. E isso é importante, queridos, porque em meio a tudo que está acontecendo, e eu tenho visto e lido sobre especialistas que têm sugerido que aproveitemos o tempo que estamos vivenciando agora para refletirmos sobre a nossa vida e refletirmos sempre sobre quem nós somos. Porque isolamento acaba fazendo com que nós tenhamos que olhar para nós mesmos, e aí somos levados a refletir. E essa pergunta é importante: quem eu sou, quem tu és? Quem era Pedro? Quando nós olhamos para o chamado de Pedro, né, e Jesus o chamou para segui-lo, e durante aproximadamente 3 anos Pedro andou com Jesus. Pedro era um homem impetuoso, Pedro era um homem forte, Pedro era um homem que tinha resposta para todas as coisas. Pedro era aquele que ele chegou a dizer que estaria disposto a morrer por Jesus. Só que quando nós olhamos a história, lemos os relatos bíblicos, quando Jesus estava se preparando para a crucificação e avisando os seus discípulos de que ele iria ser crucificado e iria morrer, Pedro não aceitou e disse: não, Senhor, eu vou dar minha vida por ti. E ele até foi ousado em tudo isso, chegou ao ponto de cortar a orelha do servo daqueles que vieram prender Jesus. Mas Jesus havia preparado ele e havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando Pedro foi acompanhar o julgamento de Jesus, confrontado por pessoas, ele negou Jesus 3 vezes. A gente lembra do relato bíblico, né, que ele saiu triste por sua situação. Jesus morreu, ressuscitou, havia se encontrado já mais vezes com os discípulos, e certo dia os discípulos estão pescando, e Jesus vai até eles, vai até a praia, vai até a areia, e os chama, porque Jesus havia preparado uma refeição para eles. E os convida para um momento de comunhão à mesa. E após essa comunhão, Jesus convida Pedro para uma caminhada. E nesta caminhada, Jesus confronta Pedro com a sua vida. E é esse texto que nós lemos que explica o que aconteceu. Jesus faz a pergunta 3 vezes para que Pedro pudesse refletir sobre a sua vida, pudesse olhar para o seu passado, pudesse olhar para as coisas que ele havia dito, para a forma como ele achava que tinha o controle da vida nas suas mãos, para que Pedro pudesse refletir que possivelmente ele construiu a sua vida baseada nos seus próprios sonhos, nos desafios que o mundo coloca, de que nós devemos sim sonhar, e que nós devemos colocar os nossos sonhos em prática, e que nós temos o controle da vida, e que nós os bastamos, e que nós somos mais importantes do que tudo. Enfim, todas aquelas coisas que nós temos ouvido, e que algumas coisas são até importantes. É importante ter uma boa autoestima, isso é bíblico, é correto, mas nós precisamos ter consciência também das nossas fraquezas, das nossas limitações. Nós precisamos ter consciência de que nós não temos o controle da vida, de que as coisas escapam e que muitos dos nossos sonhos não vão se realizar, ou que sonhos se realizam, mas eles podem se perder, de que coisas que nós construímos de repente podem ir por água abaixo, e nós podemos perder o controle dessas coisas. E é aí, queridos, onde entra a fé. O John, ele percebeu que o seu sonho de ser um grande técnico, mesmo que numa escola e de forma simples, mas ele estava projetando a sua vida em cima dos seus sonhos. Ele era um cristão, mas Deus havia ficado de lado. Ele estava tentando controlar a sua própria vida e as situações. O Pedro,
achava que tinha o controle da sua vida. E é por essa razão que Jesus confronta e ele reflete. E é interessante que no texto bíblico acontece algo que chama a atenção. O primeiro é que quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Diz o texto que ele ficou muito magoado. Ele se magoou, ele ficou triste, porque ele... É claro que nós não gostamos de ser confrontados, é claro que ninguém gosta de ser chamado a atenção, eu não gosto. É claro que nós não gostamos de crítica, é claro que nós temos problema e às vezes nos tornamos inimigos de pessoas porque dizem ou apontam falhas na nossa vida. E de repente Pedro está diante de Jesus e ele não tem como negar que ele falhou. Ele é obrigado a admitir o seu erro e a sua fraqueza. E isso é ruim para o nosso jeito de ser. Mas ao mesmo tempo, queridos, e aí entra a fé, e aí entra aquilo que Deus é. Jesus não desistiu de Pedro. Se Jesus fosse humano como nós, né, ele se tornou humano, mas se ele agisse da forma como nós agimos, ele teria dito, Pedro, olha, desculpa, você não serve para o papel que eu coloquei você. Eu vou procurar outra pessoa. Porque é o que nós fazemos? Nós desclassificamos as pessoas, nós desprezamos, nós tiramos aquelas que são fracas, porque nós queremos pessoas fortes, que façam tudo certo, que sejam corretas, que sejam perfeitas. Só que elas não existem. Eu não sou assim, você também não é. E é difícil admitir isso. Eu não gosto, mas é preciso admitir. E aí, queridos, Pedro teve que admitir. E quando ele admite, ele está dando a chance de Jesus trabalhar a sua vida e de colocá-lo na verdadeira identidade, de dar sentido a ele. Só que ainda Pedro tem uma recaída e ele percebe que João está vindo junto com eles e ele olha para isso, né, quando percebe que João caminha atrás deles e diz para Jesus, e ele? E Jesus diz, olha, o que te importa? E fala, né, já adianta a forma como Pedro um dia seria morto. Ele diz, Pedro, ao final da tua vida vão te pegar, vão te vestir e vão te conduzir. E Jesus estava falando daquilo que seria a morte de Pedro, e Pedro morreu crucificado também, teve que ser conduzido à cruz como o próprio Jesus foi. Só que o Pedro se comparou com João, e João disse, olha, Jesus disse, João, talvez para ele vai ser diferente, mas essa não é a questão. E aí, queridos, nós também somos assim, nós normalmente tendemos a nos comparar com outras pessoas. Quando nós somos chamados a atenção, quando nós já olhamos para o defeito dos outros, queremos saber como é que os outros estão e colocamos eles junto e colocamos o seu jeito de ser também e tentamos nos defender envolvendo outras pessoas, mas esse não é o ponto. É bom se espelhar em pessoas e bons exemplos, mas o verdadeiro exemplo é Jesus. O nosso ponto de comparação não são as outras pessoas, o nosso ponto de comparação é Cristo. É dele que nós devemos aprender, ele é o modelo de vida, ele é o ser humano que deu certo, ele é aquele que viveu da forma como nós devemos viver, ele é o nosso espelho, é a quem nós devemos olhar e dizer, puxa, eu quero ser assim. Não vamos ser perfeitos como ele, mas nós podemos aprender dele a como agir e como ser diferente do que nós somos. E além disso, Jesus se coloca junto conosco para transformar a nossa vida e para nos dar essa direção. E é interessante porque Jesus diz para Pedro, nas 3 perguntas, quando Pedro dizia eu te amo, Jesus disse apacenta as minhas ovelhas, ou seja, Jesus chama novamente Pedro para o ministério e Jesus diz, olha, eu vou te dar uma tarefa e você vai exercer essa tarefa. Ou seja, Jesus não desclassifica Pedro, mas Jesus mostra quanto é grande o seu amor e a sua misericórdia, trabalha o perdão, a reconciliação e dá para Pedro uma nova chance, uma nova vida e diz, Pedro, essa é a tua identidade, ela está em mim, te agarre a mim, eu vou caminhar contigo e você vai poder exercer aquilo que eu pedir e aquilo que a vida pedir para você. E sabe, amados, é tão confortante saber que Jesus nos ama da mesma forma, que Jesus nos chama pelo nome, que Ele te conhece e que Ele nos trata de uma forma individual. Ele olha para mim e para ti e Ele nos chama a vivermos com Ele e a entregarmos nossa vida aos seus cuidados e dele aprendermos a viver. E quando confiamos nossa vida aos seus cuidados e dele aprendemos,
a vida passa a fazer sentido. Nós descobrimos o que é importante para a vida e o que nos define. A nossa vida só está definida quando estamos em Cristo. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos em Cristo. E Pedro compreendeu isso. E Pedro deu sim a sua vida por Cristo. Ele não confiou mais em si mesmo, porque ele sabia que podia falhar, mas ele passou a confiar em Jesus. E esse é o desafio para mim e para ti. O Thomas, o nosso personagem, ele foi alguém que compreendeu isso para a sua vida. O John, nesse confronto, analisa a sua vida e ele, de repente, percebe, puxa, eu tinha colocado Deus em segundo plano, ou terceiro, ou quarto plano. Eu preciso voltar à minha identidade. Ele passou a colocar Deus em primeiro plano. E, querido, esse é o desafio. Que assim seja na minha e na tua vida. Há uma palavra de Paul Tripp, no seu livro Vocação Perigosa, onde ele diz: ou você obtém a sua identidade verticalmente de quem você é em Cristo, ou você procurará por ela horizontalmente, nas situações, experiências e relacionamentos da sua vida diária. E aí, queridos, o problema é que nós não vamos encontrar o sentido para a vida nas coisas que Deus criou. O verdadeiro sentido só está em Cristo. Foi o que o nosso personagem do filme descobriu. Foi o que Pedro descobriu. E é isso que Deus quer que eu e vocês também possamos viver. O sentido da nossa vida está somente em Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus te abençoe. O que te define? Jesus dá sentido à tua vida. Deixa Ele te definir. Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque a nossa verdadeira identidade está em Ti. E obrigado porque Tu não desistes de nós, assim como Jesus não desistiu de Pedro. Ele chamou Pedro à vida. Ele perdoou Pedro. Ele deu uma nova chance. E Pedro descobriu a sua identidade. Assim também foi com o John Harrison, um personagem do filme. E assim é com a minha vida e com a vida daqueles que estão participando deste momento de culto. E que Tu estejas conduzindo a cada uma dessas vidas preciosas e que todos possam em Ti colocar a sua esperança, a confiança, as suas vidas, porque Tu nos chamaste a vida e a vida eterna. Tu tens preparado para nós o que há de melhor e que nós possamos viver para Ti. Que assim seja. É o que nós pedimos. Colocamos também todas as situações ao nosso redor nas Suas mãos. Oramos, ó Pai, por aqueles que governam nosso país, nosso estado, nossa cidade. Colocamos diante de Ti todos os profissionais da saúde, colocamos as pessoas que estão enfermas, que elas confiem suas vidas aos Teus cuidados. Assim oramos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Fica na paz daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.